Olá, muito bom dia a todos. Hoje é sexta-feira e estamos nesta caminhada e hoje é um dia extremamente importante para os cristãos e para o cristianismo. E sem me querer alongar muito nesta manhã, queria partilhar com vocês o seguinte. Diz a palavra de Deus que ainda estava Jesus a falar com os seus discípulos, pelo facto de eles nem sequer conseguirem estar uma hora a orar, que uma multidão veio para prender Jesus. Judas Iscariotes, o seu amigo, à frente, deu-lhe um beijo. E essa foi a forma com que os soldados perceberam quem era verdadeiramente o chefe, o líder, aquele que estava a levar por diante uma obra contra tudo e contra todos, isto na boca dos religiosos. É extremamente interessante que quando Jesus é preso, ele é levado pelos religiosos e os religiosos, eles tentam fazer com que Jesus seja apanhado em falta. Para quê? Para o considerar um criminoso. E foi assim que aconteceu. Eles consideraram Jesus um criminoso. E também porquê? Porque Pedro, mais uma vez, ele cheio daquilo que era a sua maneira de ser, um homem que lhe fervia o sangue na guelga, um homem que explodia por tudo e por nada, diz que puxa de uma espada e corta a orelha a um soldado, mas Jesus logo segura na orelha e a cola e disse a Pedro: Pedro, este não é tempo para tu usar espadas, este é tempo para te cingires e me servires. Bom, há uma série de acontecimentos que acontecem aqui, mas eu hoje queria focar muito sobre a sexta-feira. Diz a palavra de Deus que Jesus é considerado um criminoso. No Monte das Oliveiras ele é preso. Diz que a Bíblia que é aí, nesta altura, que Pedro nega Jesus, e também é aí que os guardas começam a troçar de Jesus, começam a gozar com Jesus. E porquê? Porque as pessoas diziam que Jesus era o rei dos judeus, era o filho de Deus. E eles começaram a gozar com ele. Porquê? Porque eles desejavam que Jesus fizesse ali uma magia, uma série de milagres, para que eles percebessem realmente que Jesus era Deus. Mas não foi isso que Jesus fez. Porquê? Porque Jesus tinha uma missão para cumprir, e a missão era dar a vida por amor de toda a humanidade. Bom, diz a palavra de Deus que no outro dia, quando Jesus é preso, no outro dia, diz a palavra de Deus, que Jesus, ele foi acusado como um homem subversivo, ou seja, alguém que andava a tentar fazer uma revolta. E eles levaram-no a Pilatos, e uma das acusações que eles fizeram foi essa mesmo. E diz a palavra de Deus no capítulo 23, versículo 1, assim: levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos, então começaram a acusá-lo. Apanhámos este homem a revoltar o nosso povo, dizendo que não se deviam pagar impostos ao imperador, fazendo-se passar pelo Messias Rei. Pilatos inquiriu: és tu o rei dos judeus? Tu dizes, retorquiu Jesus. Pilatos falou assim ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não acho razão para condenar este homem. No entanto, Pôncio Pilatos tem conhecimento que Jesus era galileu. E como ele percebia e sabia que quem estava lá a governar a região da Galileia era Herodes, e que Herodes estava em Jerusalém, o que é que ele pensou? Uau, tenho aqui uma oportunidade de eu me livrar disto, não é? Porque eu não quero ter nada a ver com isto, porque este homem é um homem que eu não vejo que ele seja um criminoso, nem vejo que ele tenha que ser condenado à morte.
E é aí então que ele o envia para Herodes. E diz que a Bíblia que Herodes ficou muito contente por ver Jesus, com efeito, desde há bastante tempo que desejava conhecê-lo porque havia falar muito dele. E quando Jesus foi à presença de Herodes, o governador daquela região, da região da Galileia, que agora estava lá em Jerusalém, o que é que aconteceu? Diz que por ele ouvir falar muito de Jesus, esperava mesmo que Jesus fizesse ali um sinal milagroso na sua presença. E diz que lhe perguntou muitas coisas, fez-lhe muitas perguntas, mas Jesus nunca respondeu. Jesus nunca, mas mesmo nunca o respondeu, ao ponto de Herodes, juntamente com os seus soldados, e derivado ao facto de Jesus não se justificar e não responder, diz a palavra de Deus que eles o trataram com desprezo e por isso é que o mandaram vestir com um manto vistoso e enviou novamente a Pilatos. Então, ali em Pilatos, estão lá junto dele e Pilatos reúne os chefes, mais uma vez, os sacerdotes, as autoridades e o povo, e falou-lhes assim: trouxeram-me este homem, novamente, mas eu não vejo razão para ser condenado à morte. E também o meu amigo Herodes não viu razões para o condenarem à morte. Há aqui uma coisa muito interessante que eu quero vos dizer. Diz a Bíblia que tanto Pôncio Pilatos e Herodes, eles não se davam muito bem. Eles tinham um atrito entre eles. Mas quando Herodes percebeu que Pôncio Pilatos mandou Jesus ir ter com ele, e porque ele desejava muito conhecer Jesus, diz que por causa disso eles ficaram-se a dar muito bem. Interessante isto. Então diz a palavra de Deus que Herodes não o achou culpado, porque ele não fez nada que mereça a pena de morte. Então ele disse: eu vou pô-lo em liberdade, mas vou castigá-lo, vou aceitá-lo. E assim o fez, porque ele tinha na ideia de fazer o seguinte. Diz que durante a festa da Páscoa, Pilatos tinha que soltar sempre um criminoso, alguém que tinha cometido um erro e estava preso. Mas o espanto de Pilatos, quando toda a gente à sua volta gritava: fora daqui com ele, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Bom, foi um tempo bastante triste. Foi um tempo onde Jesus, ele viveu momentos muito difíceis como homem. Mas esta era a sua missão e era aquilo que o esperava. Há aqui um momento muito interessante, é que o próprio Pai de Jesus, o Senhor, ele não o abandonou no sentido de se desviar dele, não. Ele permaneceu lá, como diz a palavra de Deus, mas em silêncio, a olhar para tudo aquilo que estava a acontecer. E obviamente que um coração de um pai a viver e a ver um momento como este não pode ser um coração, nem pode ficar um coração tranquilo. Eu creio que o Senhor chorava amargamente. E porquê? Porque o pai amava o filho de tal maneira que lhe deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Bom, então Jesus, ele foi levado, ele é condenado e foi condenado à morte. Pôncio Pilatos, a única coisa que fez foi lavar as suas mãos, e diz a palavra de Deus que a sua esposa, ela inclusive, por causa de um sonho que teve, lhe disse: não te metas nisso porque o homem é justo. Jesus foi condenado à morte e teve que levar a sua cruz, e levou a sua cruz até aquele lugar, o Gólgota, o lugar chamado Caveira, onde Jesus foi ali crucificado. Foi crucificado, como vocês sabem, no meio de dois ladrões. Bom, o que acontece é que houve um homem que teve que ajudar Jesus de carregar a sua cruz. Porquê? Porque a dor era tanta, o sofrimento era tanto, que o próprio Jesus não conseguiu levar mais a sua cruz. E este homem, um homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo e deu com aquele espetáculo, e ele levou a sua cruz, e Jesus ia na sua frente e ele ia atrás dele carregando a sua cruz. Enfim, um momento muito difícil para toda a gente, principalmente
para a família de Jesus, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus discípulos. Pedro aqui estava a viver um momento extremamente difícil também, mas diz a palavra de Deus que Jesus, que era quase meio-dia quando o sol deixou de brilhar, Jesus foi crucificado mais ou menos, era aí umas 9 da manhã, e diz que até ao meio-dia ele ficou a agonizar, crucificado na cruz, teve sede, deram-lhe vinagre a beber, mas diz a palavra de Deus que era quase meio-dia quando o sol deixou de brilhar e toda a terra ficou em trevas, em escuridão. O véu do tempo se rasgou, que tem um significado, e o significado é, neste momento, todos temos, por Jesus, acesso ao lugar onde Deus habita, ao lugar da sua presença. Bom, Jesus, ele está crucificado e diz a palavra de Deus que entre o meio-dia e as 3 da tarde o tempo foi um tempo muito difícil. Até que Jesus, ele acabou por morrer e dizer: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que estão a fazer, eu estou a terminar e em ti eu entrego o meu espírito. E assim aconteceu. E Jesus morreu. E ali, crucificado na cruz, estava quase a chegar ao limite. Porquê? Porque estava quase a chegar ao final do dia de sexta-feira, onde o sol se punha, e era hábito dos judeus, desde esse momento até ao outro dia, eles não podiam fazer nada, não podiam trabalhar, não podiam carregar, não podiam fazer nada sequer. E aquilo tinha que terminar. Então o que é que aconteceu? Diz a palavra de Deus que um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era da região da Judeia, que era uma pessoa boa, diz a palavra de Deus que ele era um discípulo de Jesus. E ele era membro do Sinédrio, só que ele vivia a relação com Jesus escondida. Porquê? Porque ele tinha medo das autoridades e não queria de maneira nenhuma ser rejeitado por eles, ser expulso por eles. Mas diz a palavra de Deus que este homem foi ter com Pôncio Pilato e disse: olha, deixa-me tirar Jesus da cruz e deixa-me levá-lo para o sepultar, aqui perto, aqui muito perto. Diz a palavra de Deus que Pôncio Pilatos assim o fez e deixou que aquilo acontecesse. Mas também há aqui algo muito interessante que acontece, que diz assim a palavra de Deus em João, agora no livro de João, no capítulo 19. Depois disto, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para retirar da cruz o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque tinha medo das autoridades judaicas. Mas há aqui uma outra situação muito interessante. É que diz a palavra de Deus que também estava lá um outro homem, que fazia parte do Sinédrio e que acreditava em Jesus, que era seu discípulo, que era Nicodemos. Lembram-se de Nicodemos? Aquele homem que apareceu lá a Jesus e que perguntou a Jesus o que é que era preciso fazer para que ele herdasse a vida eterna. E Jesus disse-lhe: olha, necessário te é nascer de novo. E ele não entendeu muito bem. Pois é, este Nicodemos agora está ali. E diz a palavra de Deus que ele levou, mais ou menos no valor de 100 libras, levou para colocar em Jesus. Ele levou mirra e aloés para que Jesus fosse também colocado lá aquele unguento, para que ali ele fosse sepultado, como era costume entre os judeus e como deveria de ser feito. E assim aconteceu. Tudo isto acontece mesmo no final de sexta-feira e quase ao pôr do sol, Jesus é sepultado, a pedra foi colocada e eles foram embora. E ficou o dia de sábado, que é o dia dele. Bom, este dia de sexta-feira, e eu creio que todos vocês pela manhã me estão a ouvir, não é um dia de luto, obviamente que não, mas também não é um dia de festa. Então é um dia do quê? É um dia para quê? É um dia para nós usarmos o nosso silêncio e olharmos para dentro de nós e tentarmos, sempre que pudermos, agradecer por tudo aquilo que Ele fez por nós. Hoje temos acesso, hoje temos direito, hoje somos chamados filhos de Deus. Mas tudo isso aconteceu, não foi por mérito, foi porque um dia o Filho de Deus
Jesus Cristo de Nazaré deu a sua vida por amor de toda a humanidade. Eu e tu estamos envolvidos em tudo isto. Que o Senhor ricamente te abençoe e que tu possas valorizar este dia e que possas fazer deste dia também um dia extremamente importante na tua vida. Que Deus te abençoe.